Boa tarde, pessoal, tudo bem? Quem não dei oi na chegada, né? Tô dando oi aqui porque eu cheguei agora. Apareci aqui, né? De repente, me materializei, né? Vamos chegar lá, né? Espero daqui a 1 milhão de anos, mas é o caminho. Eu peguei um minutinho antes da exposição aqui para a gente dar os recados, porque o Zé pediu também, né? E é importante. Então, Brechó do Harmonia, dia 7 de junho, sábado, novo horário, das 9 às 16 horas. Evangelho no Lar Online, segundas, quartas, sextas e domingos, às 20 horas. É só entrar na página do Facebook lá. No Instagram, desculpe. Tá. Então vou repetir. Do Instagram, tá? Os horários. O que é SD? O estudo sistematizado da doutrina espírita, inscrições abertas para iniciar, estava escrito aqui, né? Eu que não li o recado antes. Sábado, às 14h30. É presencial daí, né? Presencial. As campanhas de recolhimento de lacres de alumínio. Quem quiser recolher lacres em empresas, prédios ou outros lugares, o centro disponibilizará um cartaz, que é o cartaz que está aqui para deixar, né, vou mostrar aqui. E o recolhimento de tampinhas. E as informações estão no site harmoniaeluz.com.br, tá bom? Então também para a internet, para quem está aqui, está gravado. Antes, já dá para nós fazermos uma oração, para a gente falar um pouco sobre fé. Eu sou Miguel, e eu peço que vocês fechem os olhos junto comigo, e a gente respire, inspire, reconectemos a nossa pulsação com o nosso Deus Criador, a nossa centelha divina. Senhor Jesus, nos auxilie na nossa humanidade, ainda em provas e expiações, a estarmos contigo, pelo menos que seja neste momento de oração, de atendimento, de acolhimento, de tratamento espiritual. Para conversarmos sobre o Espiritismo, nos realimentarmos, Senhor Jesus, e seguirmos um pouco mais, mesmo que seja na próxima hora, no dia de hoje, na direção do progresso. Sabemos o quanto é difícil a nossa expiação, e Tu sabes, Senhor, mais do que nós, as nossas dificuldades, os nossos erros, as nossas lutas interiores, em segredo. Pedimos ajuda. E agradecemos também por tudo que já recebemos até aqui. Que seja feita a Tua vontade e que assim seja. Nosso tema de hoje, em 30 minutos aproximadamente, com uma tolerância de 1, é manter a fé. Isso explica muita coisa do nosso mundo de provas e expiações diante da doutrina espírita consoladora, e ao que eu agradeço muito por conhecê-la já há algum tempo nessa encarnação. Eu peguei aqui um papelzinho, não por acaso, né? No mundo, a fórmula para se encontrar a felicidade com esplendor é uma gota de verdade dentro de 1 litro de amor. Chico Xavier, né? Poético, que bonito. E aqui já significa muito, filosoficamente falando, da doutrina espírita. Por quê? A felicidade está na razão e na emoção em equilíbrio. E é que o Espiritismo tem falado já há muito tempo sobre as asas, né, que nós temos em construção do processo evolutivo. Tudo isso eu vou comentar dentro da ideia de manutenção de fé que nós espíritas, ou cristãos, ou religiosos, ou pessoas temos que ter. Porque sem fé não tem como atravessar o mundo em transição planetária, encarnados, carregando um fardo que não é maior do que os nossos ombros, mas é do tamanho das nossas imperfeições, com a tolerância de Deus e com a misericórdia de Deus diminuído, minimizado, não é? Mas o consolador prometido que Jesus disse era porque teríamos dor. Quem não tem dor não precisa de consolo. E quem não tem dor e quem não está sofrendo as agruras deste mundo, infelizmente, está cego pelo orgulho, pela arrogância, pela vaidade, porque é impossível não ver o que está acontecendo ao nosso redor. Não apenas ao nosso redor aqui, em Caxias do Sul, na nossa casa, no nosso bairro, que talvez até pelo nosso próprio esforço de fé esteja com relativo grau de paciência, de tolerância. Mas no mundo, mesmo o planeta, mundo físico, que nos afeta direta ou indiretamente. Então, uma gota de verdade é a semente de mostarda, que Jesus disse que se tivermos fé
do tamanho de um grão de mostarda, moveríamos montanhas, não é? Que é o que eu disse para um amigo segunda-feira, numa conversa depois do almoço, que eu não tenho mais como me lamentar de nada, intelectualmente. E a razão. Porque o Espiritismo respondeu todas as perguntas que eu preciso ter para entender que eu sou responsável pelos acontecimentos em torno de mim e dentro de mim, principalmente, e que não há coisas que boas ou ruins que aconteçam na minha vida que eu me lamente sem ser ingrato, sem ser hipócrita, né? Ou sem ser, como disse uma colega jornalista hoje, desonesto intelectualmente. Hipócrita. Porque quando a gente conhece Deus, conhece Jesus e conhece a verdade que nos libertará mais cedo ou mais tarde das nossas imperfeições, se eu me lamentar, no mínimo, né, ou eu não entendi ou eu estou sendo falso. Mas eu entendi. Né? Para o meu bem, eu entendi. Tá, então por que a felicidade ainda é inconstante? Porque a emoção não acompanhou ainda o intelecto. E é por isso que eu aconselho, quando eu falo aqui na Tribuna Espírita, para qualquer um, seja quem estiver nos ouvindo, em qualquer tempo, que vale a pena nós estudarmos o conhecimento cristão, primeiramente, né? Porque a gente fala de Deus, fala de Jesus, fala das religiões em torno, e hoje falamos do Espiritismo, que trouxe aí uma amplitude do conceito de fé raciocinada, que significa uma visão maior de tempo e espaço do que uma única existência carnal, que é a imortalidade da alma mastigada e colocada no triturador e com uma aguinha e com um salzinho gostoso no dia de inverno para a gente comer, né, pratos plenos. Isso não aceitamos se não queremos. Né? O bom alimento da boa fé, o maná. E aí o coração, é claro, que se rebela, que não aceita, que transporta-se, né, para dúvida, que justifica-se. Todos que estão neste plano, né? Será mesmo, né? Mesmo que nós tenhamos ainda a língua dos homens e a língua dos anjos, como disse São Paulo, se não tiver amor, um litro de amor, né, na proporção da receita do Chico Xavier, não vou resolver nada. Eu não vou resolver. Porque aí eu vou querer que todo mundo seja igual a mim. Ah, mas isso é possível. E se eu quiser que todo mundo seja igual a mim, no mínimo eu sou um ditador, um fundamentalista, né? Querendo impor uma cultura e levar, né, pessoas à força sobre o meu, né, laço, né, de relho. E não é isso que Jesus ensinou. Jesus ensinou a pensar. A cada um segundo as suas obras. Busca o reino de Deus dentro de ti e todas as outras coisas vos serão dadas por acréscimo. Aí eu lembrei, nessa mesma conversa com um amigo, que dos apóstolos. Eu estou lendo um livro do Augusto Cury, que a minha mãe me deu de aniversário, se chama A Inteligência de Jesus. Ele não é espírita, mas o Augusto Cury, que é um psiquiatra, e é um dos livros mais lidos pelos psiquiatras no planeta, traduzido em outras línguas, é brasileiro, comenta a perspicácia de Jesus em vários momentos das parábolas, né? A personalidade, o cálculo, né, de expansão da palavra, a estratégia de transmitir aos apóstolos o conhecimento, dividi-los em partes, de lidar com as imperfeições dos apóstolos, de tratar com a destruição do templo externo, lá dos vendilhões do templo, e mostrar que o nosso templo é interior. Ou seja, é bom a gente ver outras visões também que não são espíritas para somarmos com essa questão da imortalidade da alma, do objetivo nosso, que é a felicidade, e nesse planeta de provas e expiações em transição não existe a felicidade plena, a felicidade não é desse mundo, está no Evangelho, porque aqui nós não seremos felizes, teremos momentos de satisfação, de conquista, de alegria, mas se somos cristãos, lembraremos que no amor está além da paciência a caridade, e fora da caridade não há salvação. Ou seja, né, eu não posso ser insensível a uma série de problemas que estão acontecendo no mundo. Na guerra das milícias, do tráfico, no tráfico de mulheres, nas explorações biológicas que estão acontecendo no planeta, enfim, no desmatamento e todas as outras coisas que estão sendo feitas de uma maneira materialista desenfreada pela pressa que os espíritos revoltados têm de ganhar o mundo e entregar sua alma aos umbrais
difíceis de regeneração, de choro e ranger de dentes, né, que vai gerar muito arrependimento, mas, porém, como o próprio Jesus disse, né, tenho pressa que esse fogo se acenda para que ele venha à tona e que o lobo seja separado da ovelha, que o joio seja separado do trigo e que finalmente entremos na porta estreita, no trilho da regeneração pessoal e coletiva para um mundo melhor, que é uma escolha. Porque se eu não quiser ser melhor, eu não preciso. E quando eu dizia para esse meu amigo que não tem resposta, não tem sofrimento, pode acontecer qualquer coisa que eu não quero nem citar, né? Na minha vida, qualquer lamento, eu vou sentir dor, vou sentir tristeza, vou sentir saudades, vou sentir medo, porque os anjos também sentem, e eu sou um ser humano, cheio de provas, expiações e contradições. Mas não haverá nada que não me console, porque a doutrina espírita é uma bênção de recuperação da felicidade, não importa o que aconteça na vida das pessoas, se nós acreditarmos no tamanho de uma gota de verdade, nós saberemos que a morte não existe, que o que está acontecendo conosco é um efeito de uma causa emitida pelo mau uso do nosso livre-arbítrio, ou pelo bom uso, não somente na única encarnação, ou seja, não somente oriunda do útero de uma mãe, mas oriunda de outros momentos de nossa consciência plena de ação, de capacidade de escolha, aonde Deus nos disse, né, através do próprio Jesus, vá e não peques mais para que algo pior não te aconteça. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Então não tem mais o que dizer, que é ação e reação. O que nós fazemos, o que nós emitimos pela lei do progresso e dos semelhantes, entendemos que estamos na sintonia daquilo que conquistamos. Estamos na sintonia daquilo que pensamos, estamos na sintonia daquilo que sentimos. E, portanto, né, nada mais nos resta do que continuar fazendo a reforma íntima constantemente. E aí é manutenção de fé. Né? Tem um entregador lá, acho que se não quiser tomar o tempo dele, ele tem uma coisa para entregar lá. Acho que ele deve estar trabalhando para não atrasar o rapaz, é questão de tempo dele, né? Então, é como mantermos a nossa casa em dia, com a limpeza, com a reforma, né, das paredes que mofaram, do reboco que caiu. A reforma íntima é isso. Porque eu vou facilmente me desiludir diante de uma frustração, sem perceber, eu não faço uma oração naquele dia, não faço no outro. Eu digo, não, eu sou cristão, mas eu sou um cristão distante. Né? No catolicismo eles dizem não praticante, é isso que eu ia dizer, exatamente. Né? No catolicismo eles dizem, eu sou cristão, mas não praticante. O católico, não... Nós somos espíritas praticantes ou não? Porque ser espírita praticante não é ficar falando com o espírito, né? Porque se quiser falar com o espírito, fala com a pessoa que está do teu lado, que também é um espírito. Né? Não o invisível, tá? Que está no banco, não vão se assustar, não é isso. Né? Mas nós somos espíritos considerados, classificados, quando estamos no plano invisível, que é semimaterial, que existe, como existe essa realidade aqui, né? E aqui nós somos almas, para diferenciar o que é desencarnado do que é encarnado. Fez isso Allan Kardec com pedagogia. Veja que não, é um planejamento no universo. Allan Kardec, antes de codificar o espiritismo, mesmo que ele tenha estudado um monte de encarnação antes, a filosofia, a ciência, né, o druidismo, o que fosse, ele era pedagogo, ele estudava educação na França e era um dos educadores mais consagrados. Né? Abriu mão disso, mas usou todos os métodos para codificar o espiritismo, que veio com fenômenos espirituais acontecendo, e ele começou a receber, então, por aceleração do plano de Jesus neste planeta, relatos de mediunidade de todas as partes do planeta, cartas na época, né? Fundou a Sociedade de Paris, começou a analisar. Então, não é uma verdade absoluta que formou o Espiritismo. Não existe um dono, não existe alguém que seja eu recebi a verdade absoluta, tenho contato direto com Deus. Né? Todos temos, porque Ele é nosso Pai. Né? E Deus não nos vê com olhos negativos nem um segundo. Porque sendo Deus, criando um universo infinito, que não tem relatividade, portanto não tem proporção, não posso comparar o infinito com nenhum outro número, porque não faz sentido. Né? Quanto que é um do infinito? Não faz sentido. Se Deus
por uma fração milesimal, infinitesimal, pensasse mal de nós, sumiríamos. Mas ele é Deus, onipotente, onipresente, que não teve começo nem fim, portanto, nós só temos um caminho, a felicidade. O que nós queremos ao vir numa casa espírita? Encontrar os caminhos mais bem pavimentados, não é? Estou falando de espiritismo, tá? Não estou falando somente de religião, mas a gente está falando de caridade e de conceitos que estão dentro da doutrina espírita que não serve para o evangélico, não serve para o católico, não serve para o umbandista, mas que para o espiritismo serve, porque são consciências maduras nesta direção e que sabem que nós não podemos mais renegar a fé, é manter a fé. É fácil eu ter fé no momento de felicidade, no momento que eu estou ganhando dinheiro, que eu estou cheio de saúde, que eu estou viajando de férias, que eu estou, né? Aí é fácil. Mas quando acontece, né, alguma coisa ruim, ou quando, às vezes é minimamente, né? Às vezes é só um erro de cálculo na conta do salário, a gente já fica, né, sem fé. Volta lá o materialista das vidas passadas, o mesquinho que fica sofrendo por causa de migalhas, né? E migalhas que são apenas ilusões de uma prosperidade que não temos controle absoluto, porque tudo é de Deus e ele só nos empresta o átomo que nós ocupamos, o nutriente que está no nosso organismo, tudo aquilo que nós vivemos e sentimos, sim, é a nossa experiência, a nossa bagagem, a nossa liberdade espiritual está aí. Mas fora isso, graças à misericórdia que nos esclarece que Deus é Pai, e à medida que nós vamos refletindo sobre isso minimamente, por isso que fala em mostarda, em gota, no microcosmos, não é? E Sócrates dizia que o microcosmos é a mesma coisa do que está no alto, que Deus vai se multiplicando. Nós vamos intuindo esta vontade de Deus em nos atrair para a felicidade. Nós não precisamos nos auto-penitenciar pelas nossas imperfeições. Deus conhece. Deus, com os seus propósitos, nos colocou onde nós estamos. A gente vê circular por aí na família, nos irmãos, irmãs, nos trabalhos, onde nós devemos estar. Gente que acha que Deus errou o endereço. Eu recebi uma encomenda errada ontem, e o entregador me pediu hoje, porque o coitado estava perturbado, perguntando, né, alguém reclamou dele e tal. Então veja como nessas coisas, né, aí eu devolvi o produto, não era meu, né? Mas imediatamente a minha filha também, que tem 16 anos, não é meu, veio era uma pessoa com o mesmo nome, o meu endereço, só que era errado. Não é o nome dela, né? Então Deus não erra o endereço, né? Não precisa reclamar para o entregador, para a cegonha, que o nosso espírito aqui está errado, né? Não. Como conta, né, o Gaudêncio, que ele antigamente, né, vinha, contava que trazia uma cegonha, e a cegonha andava, e aquele bebê foi crescendo na cegonha, né? E a cegonha um dia falou uma coisa pro velhinho, ele disse: "O que tu quer dizer, velhinho?" Eu já sei, nós estamos perdidos, né? Ou seja, não é isso, né? Não é isso, né? Claro que ele contando fica melhor, nem é lugar aqui para ficar contando piada. Mas, sim, ação efetiva na direção da felicidade é o que nós precisamos. Ação efetiva na direção da caridade é o que nós queremos. Quando o Allan Kardec classificou que fora da caridade não há salvação, e quem viu o filme também sabe, né, do Allan Kardec, que tem também à disposição já livre em vários lugares. Ele era muito amigo do bispo lá também, e naquela época os livros espíritas eram queimados, ele acabou sendo preso uma hora. Que há muita proximidade, há muita honestidade e sinceridade na fé de quem quer que seja. A bênção de quem já aceitou a doutrina da reencarnação e que não pensa como ficção científica o nosso lar, né, as possibilidades de nós sairmos do corpo e termos consciência, como muitos médios, de vermos a continuidade da vida, a regeneração, a possibilidade de reencarnarmos, e não vemos isso como algo ainda misterioso, nos dá um direito de desfrutarmos com maior satisfação desse conhecimento. Mas também uma responsabilidade maior, que é de não impor aquele que não crê. Primeira coisa, o Espiritismo não pega o evangelho debaixo do braço e vai bater na casa da pessoa no domingo, não fica contando número de espíritas, não é?
Jesus falou para 12 pessoas em 3 anos apenas, que o seguiram. Tinha mais gente, é claro, né? No Sermão da Montanha e tal, tinha um monte de gente. Mas foram aqueles que imperfeitamente continuaram né, a história do Cristo, porque se ele trouxesse um monte de amigos espirituais, irmãos, já no mesmo nível, eu não tenho chance. Né? Eu não vou jamais ser um cristão de verdade, porque só tem santo. Eu não consigo ser santo. Eu não... E quando eu falava para esse amigo, né, que eu acho útil compartilhar essa reflexão, que eu não tenho dúvida nenhuma, sem ser hipócrita, não importa o que aconteça, eu vou ter uma resposta, mesmo que o meu coração diga: por que, Senhor? Por que isso está acontecendo, como São Tomé e tal? Eu me lembrei do Nicodemos. Né? O Nicodemos também sabia. E Jesus disse: por que não me procura durante o dia, que teus amigos vão ver, os teus amigos lá de festa, aqueles que tu fica lá pregando, né, recebendo o dízimo, né? É, exatamente. Então nós somos assim também contraditórios, né? Pode ser que ele tenha se arrependido já, pode ser que não, mas aconteceu também com... E eu pensando justamente neste livro do Augusto Cury, A Inteligência de Jesus, quando a gente tem a visão de que Jesus era um acusador, né? Quando ele disse que Judas ia trair, ele falou com piedade. Quando ele disse: Pedro, tu vai me negar por 3 vezes, ele falou com piedade. Porque pensa bem, se Pedro confessa, Pedro já teria sido crucificado naquela hora. E daí não ia ter a construção do cristianismo nos primeiros 300 anos. Veja como Deus escreve certo por linhas tortas, né? Acabei de inventar isso, se alguém não conhece esse ditado, né? Ninguém reclamou direito autoral, então eu vou patentear esse ditado, né? Ou seja, cálculos matemáticos de evolução geram profecias. A profecia é matemática, pura matemática, né? 2 mais 2 são 4 e sempre será, né? Quando tivermos boa intenção. Comentávamos hoje sobre questões de ética, sobre desonestidade intelectual, sobre fundamentalismo, e é uma questão de narrativa das pessoas, a verdade. Mas só tem uma verdade. A verdade que nos liberta é aquela que nós não podemos esconder da própria consciência. Comi um amendoim na casa da minha mãe, estou com casca na minha garganta. Desculpa. A liberdade da nossa consciência está justamente no nosso eu superior, conhecido já pelas doutrinas antigas, porque nós, em muitos momentos, já tivemos contato com espíritos como Jesus, mas não Jesus, que quando se disse o caminho, a verdade e a vida, assumiu para si a responsabilidade de todos aqueles que passam pelo planeta e que precisam entender que ele não teve falhas humanas na sua passagem pela Terra, que ele costurou a psicologia do ser humano em todas as áreas que nós pudermos imaginar. Ele vai nos dizer de uma maneira metafórica, né, porque ele quer que nós tenhamos a consciência plena do que fazemos. Se alguém vier para mim e apontar o meu defeito, a tendência é a gente se fechar. Qual é a intenção dessa pessoa? A pessoa diz que te ama, pode te amar, mas pode não te amar. Pode estar te apontando um defeito crítico para te deixar inseguro. Será? Nós somos como ostras. Se cutucar, a gente se fecha. Então Jesus perguntava: o que queres de mim? Não é? Ele não apontava os nossos defeitos. Ele não apontou para a mulher adúltera, perguntou onde é que estava o homem que era cúmplice daquilo. Enfim, e disse: cuida de ti mesmo, né? Porque senão vai acontecer coisa pior. Não é uma sentença, vai, não peques mais, porque a gente bota aquele tom, né, da soberba do pastor, que traz aqui o dom fácil da palavra, que não leva, às vezes, a resposta ao coração, como se fosse fácil. Como se fosse fácil você chegar numa favela do Rio de Janeiro e dizer para a pessoa mais honesta que mora naquele umbral de casas construídas no meio da milícia e do tráfico: por que tu não sai daí? Ela vai dizer assim: eu vou sair daqui para ir para baixo da ponte? Né? Eu vi uma palestra, então a pessoa estava orgulhosa, porque representa uma empresa de águas que estavam levando água potável para a favela, no Rio de Janeiro. Não seria legal tirar as pessoas da favela, em vez de levar água potável para lá e reurbanizar aquilo lá que é um inferno, onde o Estado não chega? E outros lugares do mundo também estão assim. Na Amazônia, o desmatamento, as pessoas ainda fazem grilagem. Vocês estão destruindo o ecossistema,
Então, grilagem é bota um documento, um monte de grilo na gaveta. No passado era assim para parecer que é velho e dizer que a terra era deles, né? E matando as pessoas, os assentamentos, a mineração. Na África, pesquisadores americanos estão usando as pessoas como cobaias. As milícias roubam as mulheres e escravizam. Nós vivemos hoje, né, um debate, quem tem razão, como se fosse Flamengo e Fluminense, Inter e Grêmio, entre o Hamas, a Palestina e Israel, onde está acontecendo um genocídio desproporcional. O Hamas não tem razão, é claro, sequestrar um monte de gente e matar e tirar as pessoas da família, mas as pessoas, vocês não sei se assistem o noticiário, jamais Jesus aprovaria aquela guerra genocida desproporcional que está acontecendo. Ah, então tu está do lado de Israel contra a Palestina, contra os judeus. Não! Não é isso que importa, o que importa é a paz. E não é dessa desproporcionalidade, é a outra face, é a solidariedade, é o Médicos Sem Fronteira, outras tantas que fazem a caridade. Essa época vai ser assim. Nós já percebemos, né? Não precisa a gente contextualizar mais do que isso. E é por isso que manter a fé pareceu fácil, né, no século passado, nos primeiros anos de fundação do Espiritismo, porque não tinha tanta... Primeiro teve um pouco de perseguição lá nos anos 50 do século XIX, quando começou a surgir. Depois, quando veio para o Brasil, que na França, já sabendo que seria um continente altamente materialista e descrente da fé, muitos ateus, né, trazendo, né, por pedido de Jesus, conversando no plano espiritual com Frei Luís, que é o mentor da França, né, com o Ismael, o espiritismo para o Brasil. Não é necessário contar o número de espíritas, mas que teríamos então essa dificuldade de conversar com alguém que está pleno desse negativismo que eu acabei de citar, desses problemas, e dizer, não, calma, Deus está no comando. Eu dizer, mas que Deus? Que Deus que deixa as crianças lá com uma panela em 2025 pedindo comida, porque a milícia roubou o caminhão de comida e porque caiu uma bomba de um drone em 2025. Ah, mas o apocalipse vai desgelar e todo mundo vai morrer e acabou tudo. Aí o meu filho adolescente vai querer pular da janela. Então o Espiritismo salva. Mas nós precisamos ter fé. Na palavra, não é na perfeição. Na palavra que nos joga para frente. Como quando eu estou com fome, eu jogo uma isca no rio, no mar, eu ainda não tenho peixe. Eu não tenho nem a certeza. Eu tenho que ter fé. Como eu falei, aliás, né, não estou inventando, porque Jesus falou isso para os apóstolos, olha para o outro lado. Né? Então, quer dizer, nós somos filhos de Deus e irmãos de Jesus iguais a todos os apóstolos, homens, mulheres daquela época, vivendo um 2025 ainda aparentemente, o termo da tecnologia, né, travado, bugado, eu ia dizer, mas travado pelo mal, mas o bem é muito mais forte que isso. Nós vamos viver um mundo ainda difícil nos próximos 10 ou 15 anos, aparentemente com a vitória da guerra, da indústria, dos remédios, e Deus aparentemente estará ausente, permitindo que o lobo se manifeste em pele de ovelha, trazendo, né, a mentira, a desonestidade intelectual, sem ter responsabilidade sobre o tempo que ele recebeu nesta encarnação, que é limitado, porque o poder é de Deus sobre a vida, e que mais cedo ou mais tarde todos prestam contas no tribunal da consciência. Seja a princesa, seja o plebeu, seja o rei, né, seja o mendigo. E aí a cada um segundo as suas obras, sobre a simplicidade do amor, ainda também está no Evangelho segundo o Espiritismo, o óbolo da viúva. Eu não preciso dar $1 milhão. A viúva não tinha dinheiro para comprar pão, mas ela tinha dinheiro para ajudar o outro irmão, dividir aquele pãozinho. A intenção é que vale. É isso que está no Evangelho de Jesus. Nossa intenção, ela balança de acordo com o nosso egoísmo, se formos sinceros conosco mesmos, né? A gente sabe. Eu sei quando eu estou sendo egoísta, né? Eu sei quando eu estou sendo divergente daquilo que seria uma honestidade mais pura. Porque, para concluir, o litro de amor exige paciência. Paciência para entender o ponto de vista do outro na relação que ele tem comigo. Na evolução, né? Quando a gente diz, mas eu não sou santo, tudo bem. Então, tá, se você admitiu que não é santo, então você sabe que tem que mudar. Não é para ficar santo, mas para dar uma melhorada, pelo menos, aí, né, no feedback, na relação com o outro, pelo menos na impressão que o outro tem sobre a gente. A gente, não sou santo, e justifica um monte de imperfeição dizendo, eu não sou santo e não vou mudar. Mas o tempo vai mudar. O tempo vai mudar, porque hoje
Encontrei um senhor de 92 anos, meu vizinho lá, no Rio Branco, ereto, né? Tem que ter vontade para estar assim, né? É verdade. Mas mais cedo ou mais tarde, né, a gente se curva e a gente veio, como Jesus disse, do pó viemos, ao pó voltaremos como corpo físico. Eu vou ter que sair do corpo. E eu sei controlar as leis do mundo espiritual sem amor, sem paciência? Não sei. Posso controlar uma vontade umbralina, viver nas sombras, né? Mas eu não vou controlar minha vida física. Eu posso controlar aqui a bolsa de valores, né? Eu posso baixar lá politicamente, né, o preço da gasolina na Petrobras para baixar aqui no posto de gasolina menos e para me ter mais voto. Isso eu consigo fazer aqui no mundo físico. Isso aí qualquer governinho hoje em dia faz. Mas consigo manter o meu corpo para sempre? O elixir da longa vida? Não. Né? Não vou. A morte vence a vida, mas para continuarmos vivos, e se quisermos ser felizes, esse litro de amor exige a amplitude desses conceitos: caridade, paciência, perdão. Se fala muito em perdão, né? Mas o perdão sem ressentimentos, incondicional, eu ainda não vi nesse planeta, né? A gente costuma ficar botando o dedo na ferida, ficar buscando vingancinhas, ressentimentos. E o principal objetivo desta era materialista é avançar nas suas fronteiras como fazia o Império Romano quando Jesus veio. Nada mudou. Muito pouco mudou. E é por isso que poucos, né, serão os escolhidos. Muitos serão chamados e poucos serão os escolhidos. Então Deus é privilegiador. Né? Então quer dizer, Deus tem um céu só para algumas pessoas privilegiadas. Não. Os escolhidos para bem-aventurados os mansos e misericordiosos, porque herdarão a terra. Essa é a profecia do Apocalipse, não é o fim do mundo. Não sei por que tem medo. Herdaremos a porta estreita de superarmos as dificuldades maiores desse apego que temos ao erro, à maldade, ao negativismo, recomeçarmos, né, um planeta com menos pessoas, com mais espíritos, né, tutores do impulso, outros irmãos de luz vão reencarnar para nos ajudar na evolução, de progresso, e todos esses que eu citei que estão na frequência do materialismo, da guerra, do desamor, não vão ser aniquilados, nenhuma ovelha se perderá. Vão ser arrebanhados pelo próprio Jesus, que coordena esse processo, ganharão uma nova oportunidade de continuar em sua existência, mas num outro lugar, que Deus criou tão abençoado quanto a terra para eles. E vão sofrer, porque haverá choro e ranger de dentes, evidentemente. Ninguém vai sair deste vale de lágrimas até que se pague o último centavo, que é o último centavo de prejuízo que eu causei ao meu semelhante. Não é a perfeição. Só vou sair quando eu for perfeito. Aí complica bastante. Porque a gente é a imagem e semelhança de Deus. Senão a gente seria Deus e começaria a querer mandar no universo, já queria, né, o Deus da direita, o Deus da esquerda, o Deus do centrão. Não, a imagem é semelhança, só existe um Deus. Mesmo que as pessoas digam, eu acredito numa energia, eu acredito no Deus não sei o quê, eu acredito no Mercúrio, que era o Deus romano, eu acredito em Marte, acredito... Deixa acreditar em quem quiser, mas Deus é só um. E essa verdade é a verdade explícita que está no Espiritismo, com a soma de uma nova visão de tempo que nos dá esperança, porque aí nós não precisamos também nos desesperar de uma maneira enlouquecedora e sairmos, né, sem estar preparados para realizar as provas, porque a gente vai rodar. Então, um certo preparo, com recomeço no agora, não é ontem, é como diz a Seixas Noel, agora, todo agora é uma oportunidade de recomeço para andar mais um pouquinho que seja. E assim mantemos a fé mais um pouquinho por hoje, né? A faxina sempre acaba numa sujeira, né? Eu sei que porque pisar na cozinha quando a minha esposa passa lá o negócio é sinônimo de perigo. Justo, né? Eu aqui não aprendo. Muito obrigado. Eu espero que eu tenha sido pouco claro. Eu fico muito feliz pela atenção de todos, pela oportunidade que eu tenho de costurar isso para mim mesmo, porque eu vou ouvir, vou transmitir para quem seja e vou me apegar a isso para me manter forte, no sentido de que um dia de cada vez, não é persistindo, algum legado de luz, em gratidão ao nosso Jesus que nos tirou dos infernos da nossa rebeldia, pelo menos nós estaremos retribuindo. Isso é amor. Ao Espiritismo, a Jesus, a vida, que é boa,
e que precisa, né, da nossa participação, do nosso trabalho. Peço que fechemos os nossos olhos, então, agradecendo a Deus por nos dar a certeza de que é real aquilo que nós estamos aqui exercitando como filosofia, como verbo, como sentimento, ainda não é obscuro muitas vezes, mas que tenhamos a certeza nesta oração que não foi por acaso que Jesus pediu que abençoássemos amigos e inimigos, que abençoássemos a fé, o perdão, o amor, e te pedimos, Jesus, humildade para cumprirmos a vontade de Deus, como tu pediste no Pai Nosso. E na prática do lava-pés, aonde na tua grandeza espiritual lavaste, né, os irmãos pequenos, mostrando humildade que a luz traz ao nos receber. Muito obrigado, que seja feita a tua vontade, Senhor Deus, e que assim seja. Obrigado.